Fala galera, apita o árbitro, começa mais um vídeo do Zona Mista e hoje para falar de Premier League. Chegamos ao final dessa competição amada e badalada pelos clubes ingleses e eu vim aqui falar um pouco dela. É o campeonato que eu mais acompanho do lado europeu, né, do lado de lá do mapa. Entre as top 5 ligas, provavelmente é a que eu mais acompanho, com toda certeza. Gosto muito do campeonato, então eu quis vir falar. Esse ano foi um ano que eu acompanhei ainda mais, então eu quis vir cá falar um pouquinho de como foi essa edição da Premier League, beleza? Cara, então se você tá vendo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aí também, deixe seu feedback, o que que você achou tanto desse vídeo quanto do nosso trabalho, beleza? Tamo junto. Primeiramente, vamos falar de Manchester City campeão. Cara, mais um ano com o Tubarão sendo papando mais um título. Pep Guardiola é um monstro, ele é um monstro de ligas. Ele acaba de ganhar a sua 12ª liga das 15 que ele disputou. Ele só perdeu 3 ligas na sua história. Foi para o Real Madrid, quando estava no Barcelona, para o Chelsea e para o Liverpool, assim que ele chegou. Ele vai para o quarto título consecutivo de Premier League com o Manchester City, a primeira vez que isso acontece nesse campeonato inglês. E é um absurdo o time do City, quando você acha que um ano ele pode ser surpreendido por algum adversário, ele ainda consegue se sobressair. É o caso do Arsenal, tanto ano passado quanto do Arsenal esse ano, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. E é uma. Vai se escrevendo uma das maiores histórias, uma das maiores dinastias na história do futebol, esse Manchester City. E falar que o City é pequeno, como muita gente quer falar, quer diminuir por conta do dinheiro, é loucura. É loucura. O City já está atrás do Manchester United no número de Premier Leagues conquistadas. Foi o melhor ataque da competição. Foi um ataque extremamente letal. O Haaland esse ano, que todo mundo julgou ser uma temporada não tão brilhante como foi no ano passado, ele termina a Premier League com 27 gols. Sim, foi o artilheiro do campeonato. Teve um grande número de percas de gols nas estatísticas de grandes chances perdidas. O Haaland está entre os três maiores, então é um pouco preocupante, mas são 27 gols. Ele ainda continua com a sua letalidade. E falando de Manchester City ainda, de ataque de Manchester City, temos que falar de Phil Foden, que foi eleito pela Premier League o melhor jogador do campeonato. Com toda certeza, eu também concordo, porque assim, o Foden foi o melhor jogador do Manchester City campeão e foi o melhor jogador do campeonato. Por quê? O Foden foi melhor que o Foden foi melhor que o Haaland e o Foden foi melhor que o De Bruyne. O Foden foi a cara do Manchester City nessa competição, nessa edição. O Manchester City eu acho engraçado que todo ano tem um jogador que é a cara. Assim como teve ano que foi o Haaland, teve ano que foi o Gundogan, teve ano que foi o Rodri, teve ano que foi o De Bruyne. E esse ano, pra mim, o destaque foi o Foden. Ele fez posições ali muito interessantes. Chegou a jogar na ponta direita, chegou a jogar na ponta esquerda, no meio de campo, um segundo atacante. E foi extremamente importante para esse time do Manchester City. Ditava o jogo, teve muitas participações de gol, seja fazendo como também passando em forma de assistências. Então o Foden para mim é o grande destaque desse Manchester City. E ele jogando numa posição que talvez era a de início, foi quando ele subiu da base, que foi um meio atacante, segundo atacante ali, só que não tinha tanto espaço, muito por conta que Kevin De Bruyne, mas o Kevin De Bruyne machucou no início da temporada e o Foden conseguiu assumir esse posto. Falando de Doku e Grealish na ponta esquerda. O Doku foi uma contratação que me surpreendeu bastante. Se iniciou muito bem o campeonato, perdeu um pouco de espaço para o Grealish, mas foi uma briga muito interessante entre os dois pela titularidade na ponta esquerda. Então, assim, temporada bem regular dos dois, bem honesta dos dois. Acho que o Grealish foi melhor do que o Doku na temporada por inteiro, mas eu gostei bastante dessa primeira temporada no Doku vestindo a camisa do Manchester City. O Gvardiol jogou muito bem, começou, ao contrário do Doku, chegou esse ano, mas chegou mal, até porque ele estava fazendo uma posição nova, né? O Gvardiol jogou a boa parte da temporada, podemos dizer grande parte da temporada, como lateral esquerdo. Começou bem mal, muito por conta de ser uma posição que eles não estavam acostumados, mas aos poucos foi aprendendo e se encaixando nesse estilo de jogo do Manchester City, tanto que nos últimos jogos desembolou a fazer gols.
Gvardiol que também mostrou bastante ser fundamental para esse esquema do Manchester City, muito por conta de muitas das vezes ter um papel importantíssimo, como eu falei, ofensivamente, mas também defensivamente falando, até porque ele muitas das vezes conseguiu segurar o balanço, a subida dos pontas direitas, como foi com o Saka no duelo contra o Arsenal, que foi um duelo bastante interessante entre os dois jogadores. Stones, dessa vez, dessa temporada, como um zagueiro novamente. Na temporada passada chegou a fazer bastante a volância, mas esse ano voltou para sua posição de origem. Gostei bastante dos Stones. Teve uma imposição física muito boa, fazendo ótimas coberturas defensivas, mas também saindo para o jogo, que é um dos grandes aspectos dele. E 6 títulos pro Guardiola, que eu já falei. É um papa-títulos de liga e ele é um absurdo, galera. Ele é uma parada surreal, o Guardiola, e como ele papa tudo quanto se fala de campeonato inglês. Só perdeu um para o Arsenal, para o Liverpool e para o Chelsea, que são dois times fora da linha. O Chelsea do Mourinho, só lembrando. Agora a parte triste. Arsenal. O Arsenal foi um time muito bom. Eu acho que é um Arsenal até melhor do que o Arsenal do ano passado, que muitas das vezes liderou a Premier League. Esse também chegou a liderar, mas acredito que foi menos do que o do ano passado. É um Arsenal que teve a melhor defesa, uma defesa mais sólida, uma defesa mais, como pode ser, madura. É uma defesa que eu gosto mais dessa defesa do que do ano passado. Teve o melhor saldo de gols. A diferença de ataque e defesa dele também foi muito boa, tanto que ele chegou para o para a última rodada podendo ser campeão com o mesmo número de pontos do Manchester City por conta do saldo de gols. Um trabalho regular do Arteta, que eu venho falando, ano passado foi muito bem, esse ano já acho que deu um salto maior ainda, até pelas peças que compôs o elenco nessa janela de transferências, gostei muito. E falando de peças que compôs o elenco, eu vou falar de Declan Rice, que pra mim é o melhor jogador da temporada do Arsenal. Até melhor do que até melhor que o Saka e o Odegaard. Pra mim o Declan Rice fez uma belíssima temporada, um ótimo volante com um papel essencial nesse Arsenal de Arteta. Então assim, foi caro, foi muito caro, mas eu acho que foi interessantíssimo para o Arsenal, que deu um salto pra mim na questão futebolisticamente falando. Falando de defesa, a defesa do Arsenal também teve um pouco de um problema, uma polêmica que envolvendo o goleiros. É, no momento era o Ramsdale, depois o Raya, por algum motivo, assumiu a titularidade. Mesmo o Ramsdale não vindo mal, estava bem. Tanto que foi titular no passado, fez uma belíssima temporada no passado. E por algum motivo o Raya chegou e já foi titular. Bem contestável, muitas das vezes, o Raya. Bem contestável, principalmente na Champions League. Mas ele foi eleito o melhor goleiro do campeonato, muito por conta que é um fazendo uma crítica já ao campeonato, que é o melhor o prêmio de melhor goleiro vai para quem tomou menos gols. Então é um prêmio coletivo que você dá para individual. Então eu não concordo muito. Kai Havertz. Vamos falar de Kai Havertz. Foi um jogador que apresentou bons números. Bons números. Começou a temporada como meia, depois foi subindo ali o campo e virou um atacante, terminou como atacante. Teve alguns gols interessantes, gols importantes para o Arsenal brigar pelo título, mas também agiu muito taticamente falando. É um cara que volta para criar jogadas. No início foi bastante contestável por errar gols, mas é do Havertz, é o que a gente já está acostumado a ver com ele, mas ele entregou números interessantíssimos. Saka, um absurdo, continua para mim bastante regular na temporada passada. Acho que vai brigar, pode até figurar ali entre um top 15, top 10 bolas de ouro, mas eu acho que o Declan Rice foi melhor do que ele, igual eu falei. Infelizmente, o Martinelli e o Gabriel Jesus acabaram perdendo espaço. Tiveram lesões ao longo da temporada. O Jesus menos, eu acho que o Martinelli teve mais lesões que o Gabriel Jesus na temporada, se não me engano. E que acabaram perdendo espaço tanto para o Kai Havertz, o Jesus, quanto para o Trossard, o Martinelli. Trossard também que fez uma belíssima temporada, sendo tanto como no início sendo um 12º jogador, quando assumiu a titularidade também assumiu esse posto. Cara, Liverpool, marcada por uma temporada de despedida do Klopp, né? Infelizmente, não vai mais trabalhar no Liverpool. Quem assume agora é o técnico do Feyenoord, o holandês. Mas foi marcada também por uma temporada de bastante desfalques. Teve época que o Liverpool tinha 6 jogadores no DM, então, tipo assim, foi bastante complicado por conta desses desfalques machucados. O Klopp teve que se reinventar em muita boa parte da temporada, subindo meninos da base, jogadores que não tinham se firmado no elenco tendo que ser titulares. Mas foi uma temporada interessante, um time que perdeu muitas chances de gols.
e nas estatísticas de chances perdidas, o Liverpool está sempre nas cabeças ali. Ahn, um ponto positivo é a nova era do meio de campo do Liverpool, marcada por McAllister, Szoboszlai e Endo, que chegaram nessa temporada e foram interessantes. O McAllister, pra mim, o melhor dos três. E pra mim, a grande surpresa, o Endo, que eu não esperava tanto, mas que foi bem. Foi bem o Endo. E o Salah, o grande destaque pra mim. O Darwin Núñez, pra mim, foi até bem essa temporada. Pra mim, eu acho que talvez tenha sido a melhor temporada do Darwin Núñez com a camisa do Liverpool. Se não me engano, a segunda. E o Arnold bem abaixo. Uma temporada que eu não gostei do Alexander Arnold. Foi bem abaixo defensivamente falando. É um ponto negativo do Arnold que a gente já tá acostumado. É um ponto a se olhar com olhos mais fixos, que é essa questão defensiva dele, que ele tem que melhorar. Ele tem que buscar melhorar essa questão. Foi muito criticado no início da temporada. Recuperou um pouco, mas mesmo assim ainda oscilou bastante nessa parte defensiva. E a parte ofensiva, que é o grande diferencial dele, ele não foi espetacular como a gente espera dele. Mas o Liverpool ter ficado no terceiro, pra mim já é um avanço, igual eu falei. São desfalques, é um processo de renovação, aí você tem uma saída do Klopp que ele já anunciou no metade do período, tem a questão emocional. Então, assim, eu acho que o próximo trabalho deve ser ainda mais de reconstrução. Acredito que existe um Liverpool aí que precisa se reconstruir, principalmente na parte do ataque, que ainda é algo que oscila muito. Luiz Dias não engrenou, Gakpo também, que se esperava bastante, também não chegou a emplacar. O Darwin Núñez fez até uma temporada interessante, mas ainda perdendo muitos gols, que a gente já virou até um pouco de piada, essa característica dele perder muitos gols. E precisa de alguém para dividir responsabilidade com o Salah, que eu acho que vai ficar. Eu acho que ele vai renovar o contrato com o Liverpool, sim. E Aston Villa? Pra mim, a grande destaque da temporada é o Aston Villa terminar em quarto, classificado para a Champions League. Um trabalho do Unai Emery desde o ano passado muito bom, um trabalho muito bom pelo técnico. Já tinha jogado a Premier League com o Arsenal, que foi bem assim contestável, mas fez um grande destaque esse ano junto com o time do Aston Villa e junto com o Ollie Watkins, que foi o jogador com mais assistências do campeonato. Ele tem 19 gols e 3 assistências, então assim, um jogador que muito participativo, a cara do Aston Villa e provavelmente deve figurar na seleção inglesa aí para a Eurocopa. Eu pelo menos levaria. Para mim, um craque do time. Outra dupla que também fez muito interessante, outro meio de campo que foi muito interessante esse ano, foi a dupla de volantes Tielemans e Douglas Luiz, do Aston Villa. Extremamente importantes defensivamente, extremamente importantes na construção de jogada, extremamente importantes na finalização das jogadas. O Douglas Luiz é o vice-artilheiro do time, atrás do Watkins, lógico, mas foi muito interessante o Douglas Luiz essa temporada. Foi para abrir os olhos diante desse jogador que estava um pouco sendo subestimado na Premier League. E o Tielemans também, que vem do Leicester, que foi rebaixado, mas que vem muito bem. Um jogador belga e é ótimo. E fizeram uma dupla de volantes muito boa. Outra dupla do Aston Villa que foi interessante, foi regular, podemos dizer assim, que é o Paul Torres e o Diego Carlos, que fizeram pra mim. Foi surpresa os dois conseguirem jogar juntos, muito por conta de lesões, que eu acho que foi o que atrapalhou o Diego Carlos nas outras temporadas. Mas o Paul Torres também, um bom jogador que somou com o Diego Carlos. Aston Villa vai jogar agora a Champions League e espero que vão bem, porque é um time que merece, é um time bastante coletivo. Temos o Diaby, que também foi bastante interessante essa temporada, o Matt Cash, lateral, que também foi muito bem. Temos o Bailey, o jamaicano, que também foi bem interessante. O Diaby esperava mais, pelo início de temporada dele foi muito bom, acabou oscilando durante dela. Tottenham. Tottenham que teve um bom início de campeonato, chegou a liderar por muito tempo a Premier League. O Postecoglou, que é o treinador que chega esse ano, vem fazendo um trabalho interessante, surpreendendo a todos, tanto que no início liderou por bastante tempo. É um time do Tottenham que tem muita posse de bola. É um time, se não me engano, é o segundo com maior posse de bola do campeonato, apenas atrás do Manchester City. É um time que gosta muito da posse de bola. Teve problemas defensivamente ali na metade do campeonato por conta de lesões, mas conseguiu se recuperar. Acredito que essa vaga para a Europa League vai ser interessante. É um campeonato que dá para ele brigar por títulos.
e acredito uma evolução do Tottenham. O Tottenham passou por uma fase de reformulação, perdeu o principal jogador do time, o principal craque do elenco, que é o Harry Kane no início da temporada, mas fez contratações muito interessantes que puderam repor. Talvez, né, repor seja difícil de repor a saída do Harry Kane, porque é o Harry Kane. Mas fizeram contratações interessantes, que é o caso do James Maddison, que talvez dividindo ali com o Son tenha sido o melhor jogador da equipe na temporada. Teve um problema com lesões aí na metade da temporada, mas o início dele foi muito bom, extremamente impactante no Tottenham. O Mark van der Ven chega para ser um zagueiro, para fazer dupla com o Romero, e os dois formaram uma belíssima dupla. O Romero, para mim, um dos melhores zagueiros do campeonato. E o Mark van der Ven será uma grande surpresa. Espero bastante desse zagueiro holandês nos próximos anos, com a camisa do Tottenham. E falando de anos com a camisa do Tottenham, uma coisa que eu espero bastante é o goleiro Vicario. Chega para substituir o grande Lloris, e eu acredito que ele substitui muito bem. Para mim, talvez o melhor goleiro do campeonato, assim, sendo bastante utilizado muitas das vezes, o que você como goleiro do Tottenham, você tem que estar preparado. E o Vicario eu acho que tem a cara do Tottenham. Eu acho que encaixou bastante, eu acho que ele pode ficar ali muito tempo igual o Lloris. Aí temos contratações do Johnson, que era para ser um 12º jogador, entrou bastante bem, muitas vezes como titular bem. Pedro Porro, que também chega muito bem. Pedro Porro, que para titular assumiu a titularidade ao longo do campeonato, chegou muito bem. Gostei do Pedro Porro, um lateral ofensivo muito bom. E um time que eu acho que pode dar trabalho nos próximos anos, de acordo com o trabalho do Postecoglou, que eu acho que é um trabalho que tem bastante evolução. Eu vejo uma curva de evolução nele muito grande. Esse ano já me surpreendeu bastante. Eu acho que ano que vem pode até competir numa Champions League ali, com toda certeza. Chelsea, bastante oscilante. Começou o campeonato mal, mas conseguiu se recuperar ao longo dele. O Pochettino terminou até bem. Assim, no início do campeonato foi bastante criticado, assim como todo o Chelsea, mas terminou até bem. Um sexto lugar para eles foi interessante. Podem aí conseguir uma Europa League, se não me engano, é Europa League? É. Se o Manchester City for campeão da Copa da Inglaterra, eles garantem a Europa League, se não, eles vão para a Conference. Palmer, destaque total. Pra mim é o grande nome do Chelsea na temporada. São 22 gols e 11 assistências. Chegou algum momento até brigar por artilharia. Não vai estar brigando com o Erling Haaland. Extremamente impactante, extremamente importante para esse Chelsea. E vai ser a cara do time para os próximos anos. Um time jovem, que fez e faz contratações jovens. Eu acho que o Palmer chegou assim para assumir o seu nome do Chelsea por uns 2, 3 anos no mínimo. Falando em curto prazo, mas pode ser a longo prazo também. E falando em longo prazo, alguém que vai deixar o Chelsea, uma perda muito grande para o elenco do Chelsea, que é o Thiago Silva. Fez uma temporada bem irregular, bem interessante a temporada do Thiago Silva, aos 40 anos de idade. E é algo que eu quero ver para o ano que vem, essa defesa do Chelsea. Uma defesa bem contestável, mas que vai ganhando forma ali com o Badiashile e o Disasi. O Disasi eu gosto mais do que o Badiashile. Acho que está mais preparado para assumir essa bronca de ser um defensor do Chelsea. Mas eu quero ver ano que vem, sem o Thiago Silva, sem um zagueiro do alto escalão, ou se eles vão trazer um zagueiro de alto escalão. Mas acredito que o Disasi tem uma curva de evolução para se tornar um zagueiro de alto escalão. Ainda não é nenhum dos dois. Mas vamos ver. Cucurella, bastante contestável. Uma temporada bastante contestável dele, bastante oscilante. Tanto o dele quanto do Gusto. O Gusto, no final, ainda conseguiu se recuperar bem. Mas o início bem ruim também. Mas vamos ver essa defesa do Chelsea, como vai se comportar no próximo ano. Robert Sanchez, oscilante, assim como a defesa do Chelsea, assim como o Chelsea num todo. Mas é um grande goleiro, foi muito bem no Brighton. Então quero ver ano que vem com um terreno mais calmo, que me parece ser o que o Pochettino entrega o ano, com um terreno mais calmo. Não tanto aquela, como eu posso dizer, aquela pressão como começou o início do ano, com contratações a rodo, um dinheiro gasto, uma pressão exorbital. Eu acho que o Pochettino conseguiu dar uma acalmada nos ânimos aí. Nick Jag, cara, fez gol, mas errou muito gol. É a mesma coisa do Darwin Núñez. Perdeu muitas chances, está entre os líderes de chances perdidas, virou até um pouco de chacota por parte da torcida. Vamos ver como ele vai se sobressair ano que vem. E Caicedo e Enzo, o Enzo até melhor. O Caicedo conseguiu se recuperar em questão de performance agora no final do campeonato.
Vamos ver como essa dupla vai se encaixar na próxima temporada. Espero muito. Esse primeiro ano foi bem decepcionante pelo valor gasto e investido nos dois. Mas vamos ver como é que eles vão se sobressair no próximo ano. Que pra mim o Chelsea pode ter um meio campo ali bem interessante, com Caicedo, Enzo e Gallagher, que foi até uma surpresa esse ano. Esperava menos do Gallagher, em muitos tempos foi titular. A maioria das vezes foi titular, assim, no Chelsea. Vamos ver ele no ano que vem. Newcastle, se esperava mais do Newcastle, muito por conta da última temporada, da classificação para Champions League. O Newcastle também oscilou bastante, muitas percas com lesões, mas ainda assim foi um time bem interessante, uma zaga bastante oscilante, uma zaga do Chelsea, do Newcastle bastante oscilante. Num jogo fazia um jogo muito bom, no outro tomava 3 gols para cara fora, com bastante falhas, e precisam ser consertados, precisam jogadores devem ser contratados na próxima temporada. Espero para consertar essa defesa do Newcastle, que é bastante preocupante. Bruno Guimarães e Isaac, para mim, os dois destaques do Newcastle nessa temporada. Bruno Guimarães, mais uma temporada bem regular. O Isaac terminou a temporada com 21 gols. O atacante sueco é muito bom. O posicionamento dele é muito bom. Ele gosta daquela bola que ele consegue ter muito tempo para correr. Ele é um atacante, para mim, em questão de posicionamento, me lembra um pouco o Haaland. Então, assim, ele é muito bom jogador, interessantíssimo, uma joia que o Newcastle tem aí e que pode, para mim, os clubes de maior expressão até olhar com carinho para essa contratação, para uma possível contratação, o Isaac. Caro, provavelmente é caro, mas é um atacante de alto escalão. Para mim, um atacante que pode figurar ali em talvez um Barcelona precisando numa saída do Lewandowski, não tô falando que o Lewandowski sabe, mas por um sucessor, um PSG, talvez agora com a saída do Mbappé. É um atacante que pode ser bem olhado aí, porque fez uma temporada magnífica. Manchester United. Acho que o ponto positivo no Manchester United é só a revelação, que é o Maino, no meio de campo ali, que mesmo assim só foi achado ali no meio da temporada. E eu vou fazer uma menção honrosa pro Bruno Fernandes também, porque eu acho que ele faz muito em todas as partes do campo para esse time do United. Ele não foi o Bruno Fernandes brilhante, mas foi um Bruno Fernandes muito bom e essencial para o United. Um Bruno Fernandes que volta, um Bruno Fernandes que marca, um Bruno Fernandes defensivamente muito bom, um Bruno Fernandes que cria muitas jogadas, que cria muitas chances de gols e também que a gente conhece que é um finalizador nato. Bastante oscilante esse Manchester United, termina a temporada em oitavo com -1 de saldo. E isso é bem preocupante para um time como o United, que tem uma defesa que oscilou muito em questão de quem é o titular, quem vai ser reserva, quem tá machucado. Gravado. E uma defesa que você não sabia quem era o titular, tanto que muitas das vezes pra mim acho que o melhor zagueiro pode ter sido o Maguire, que fez uma temporada que ele foi um dos que menos falhou, por incrível que pareça, nesse United, que foi uma catástrofe. O United termina em oitavo, a pior posição do time na história da Premier League. Acredito que o Ten Hag vai vazar, provavelmente. Não vão manter ele no cargo. E uma temporada para esquecer pro United. O Casemiro também tem que esquecer essa temporada, que foi muito mal, bastante criticado, principalmente pela mídia inglesa. Uma temporada de muitas falhas dele. Assim, começou até a temporada bem, mas ele só regrediu muito mal mesmo, falhando muito, errando posicionamento, uma coisa que ele não é de errar, errando bots, uma coisa que ele não é de errar, e isso gerando muitos gols nas costas dele. Ahn, West Ham começou bem, fez um início de temporada bom. O Lucas Paquetá voando nesse início de temporada. O Ward Prowse que chegou também voando nesse início de temporada. Álvares também. Kudus também. Kudus que pra mim foi o mais regular de todos. É provavelmente o melhor jogador do West Ham nessa temporada. Ao lado. O Paquetá acho que ficou um pouco abaixo do Kudus, que eu acho que o Kudus foi melhor ainda. Mas um time que você viu uma cara que pode surpreender nos próximos anos. Fez contratações interessantes, o Edson Álvares, mexicano, volante que veio do campeonato holandês. Muito bom volante. Tomou conta dessa questão junto com o Souček. Souček aparecendo algumas vezes ali. Então a dupla de volante que consegue repor um pouco, mas vejo uma curva de evolução para repor o Declan Rice que saiu no início do ano. O Aguerd, que também é um baita de um zagueiro, muito bom o marroquino, é outra peça que você tem que olhar.
O Areola é o goleiro que mais tem defesas por jogo, uma média de defesas por jogo no campeonato inteiro. Muito bom goleiro, muitas vezes salvou o West Ham. O West Ham, igual eu falei, no início da temporada, eu esperava mais deles pelo início muito bom, mas acabaram oscilando bastante e caindo de rendimento ao longo do campeonato. E o Kudus, que é o, igual eu falei, é o jogador que mais tem dribles certos na liga. Então, assim, um atacante muito bom. O Caramon Ganes, desculpa. E atrás deles tem o Crystal Palace, que teve um final de Premier League muito bom. Muito bom. O Glasner que chegou, o técnico do Crystal Palace, e mudou o time. Um time que começou a jogar muito bem. Conseguiu formar uma dupla de meio campos ali de segundo atacantes, muitas das vezes, caindo um pouco para lateral, que é o Oli e o Eze, que foram muito bem, determinantes para essa colocação do Crystal Palace, que eu esperava estar bem abaixo. Muito interessante, tanto que nos últimos 7 jogos ficaram invictos, com 21 gols feitos. Um ataque muito letal do Crystal Palace, que é para ficar de olho nele na próxima temporada, muito por conta desse trabalho que vai continuar com o Glasner, eu espero, né? O Brighton, eu acho que eu esperava mais do Brighton. Eu acho que talvez seja um problema esperado muito do Brighton. Mas tiveram problemas com o De Zerbi acabou saindo. De Zerbi que é um treinador que provavelmente deve figurar em algum time grande nessa próxima temporada, por estar livre no mercado. Mas os problemas com ele e também alguns problemas de saída de jogadores não conseguir repor, trouxeram o Brighton a oscilar bastante. Tomou muitos gols, uma coisa que não foi vista nos últimos anos. E também tinha aquela falta de um jogador, talvez, que seja realmente o destaque da equipe. Eu acho que talvez o Ferguson sendo revelado ali agora, o Mitoma perdeu bastante espaço. Pascal Gross, para mim, não foi o melhor ano dele com a camisa do Brighton. Talvez seja o Pascal Gross o destaque da equipe, mas não foi tão bom assim como o Pascal Gross foi nos outros anos, principalmente no ano passado. Mas foi uma temporada assim, de bem meio de tabela mesmo. Eu acho que tá bem honesto eles terminarem aí, nada surpreendente, por conta das, igual eu falei, das percas que teve. E também nada muito ruim pra ficar abaixo. Uma temporada bem meio de tabela, meio blé. Vamos ver como é que vai fazer essa reposição no próximo ano, se vai trazer contratações, precisa de um treinador novo. Vocês vão seguir o planejamento? Acredito que sim, né? Provavelmente o planejamento de trazer técnicos nessa nessa pegada como foi com o Graham Potter, como foi com o De Zerbi. Então eu espero mais do Brighton na próxima temporada, principalmente esperando mais da diretoria do Brighton, né? Que espero que faça essa posição muito bem. Bournemouth, que pra mim também é uma surpresa, esperava o Bournemouth abaixo, um Bournemouth que foi um time chato dessa temporada, fazendo os outros times perderem bastante pontos fora de casa. Foi um visitante bem chato o Bournemouth, mas também um anfitrião também muito difícil de se bater. Um time que trouxe bastante perigos para o Big Six e para os outros times da liga. Para mim é uma surpresa terminar onde terminaram. Assim, um elenco que para mim as duas principais jogadores é o Neto, goleiro Neto, brasileiro, que fez um início de temporada muito bem. E o Solanke, que terminou com 19 gols. Solanke, centroavante, ex-Chelsea. E Fulham, Everton e Wolves fizeram temporadas bem medianas mesmo. Não acho que. Talvez o Everton tenha brigado mais com o rebaixamento, mas os outros dois não. Mas para os brasileiros que estiveram nesses clubes foi muito bom. O William fez uma temporada regular. O William da Premier League, muito bom. Rodrigo Muniz, surpresa. Já foi ele até o melhor jogador da Premier League em um mês. Terminou a temporada com 9 gols. Para mim, a grande surpresa do Fulham. O Willian que eu falei, né? Bem regular. Andrés Pereira começou muito bem. Teve oscilações muito por conta de lesão. Mas termina muito bem. Termina de uma temporada interessante para o nível do Fulham, né? E o Palhinha também, que eu acredito que deve até sair do Fulham nessa próxima temporada. Iria sair no início. Fechou com o Bayern. Depois teve toda a confusão. Não foi, voltou. Termina como o maior desarmador. Jogador com mais desarmes no campeonato. Uma média de 4,6. E assim, bastante interessante esse time do Fulham. Acredito que deve perder alguns jogadores. Provavelmente deve perder o Palhinha aí, que é extremamente importante. Wolves, João Gomes e Matheus Cunha. Matheus Cunha dando uma volta por cima, dessa vez na Premier League. Pouco se esperava dele, para ser bem sincero.
Assim, foi mais o estilo de jogo contribui. Ele foi bem mal no Atlético de Madrid, mas conseguiu dar a volta por cima no Wolves. Termina o campeonato com 12 gols e 7 assistências. Dessa vez não jogando tanto quanto o centroavante. Fez boas partidas como segundo atacante, como centroavante e muitas das vezes como meia. É, participativo no jogo e extremamente impactante para esse Wolves. Outro brasileiro também é o João Gomes, que termina como o segundo maior desarmador do campeonato, com a média de 2,6 desarmes no campeonato. O Everton, igual eu falei, bem oscilante. Vai terminar o campeonato com o Pickford mais uma vez salvando o time, talvez brigando também como um dos melhores goleiros do campeonato. Pickford é o grande destaque, junto com o Tarkowski, que é um zagueiro muito bom também. Nottingham Forest brigou e conseguiu se salvar do rebaixamento. E o grande destaque não tinha como não ser outro. Foi ele, Murilo, o melhor jogador do Nottingham Forest, eleito pelo clube na temporada. E provavelmente, espero, que saia desse time do Nottingham Forest na próxima temporada. Deve ser negociado talvez na Inglaterra, talvez com um clube de fora da Inglaterra. Espero que continue na Inglaterra. Caberia no Chelsea. Falei do Chelsea precisar de um zagueiro. Acho que o Murilo cabe no Chelsea. Os três rebaixados, Luton Town, Burnley e Sheffield United. Luton Town me surpreendeu muitas das vezes, que eu esperava ele sendo dos últimos colocados. Acabou que foi o Sheffield. Me surpreendeu foi o time que sempre marcava gols nos últimos minutos. Tirou muitos pontos de outros times da tabela por marcar gols nos finais, nos minutos finais. Então, assim, foi um time divertido que eu não queria que caísse, mas acabou caindo. Burnley do Company esperava mais. Achei que nem fosse cair esse ano. E o Sheffield United eu não esperava nada, achei que ia cair mesmo, mas não esperava que fosse o último colocado. Mas é isso. Terminamos mais uma edição de Premier League, mais uma edição movimentadíssima desse campeonato que eu gosto muito. Vamos ver ano que vem. Volto no início da temporada para fazer talvez uns palpites, mas acredito que foi uma temporada interessante. Vamos ver, espero mais da próxima. É isso. Se você chegou até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários e ative o sininho, beleza? Tamo junto, dá essa moral pra gente aí, valeu?